Bom dia, João. Mark, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Cavalinho. Bom dia, Cavalinho. Bom dia, senhor. Bem? E você? Acordou agora? Eu não. Hã? Eu não. Tô acordado desde as 7. Poxa, aí tá, aí foi, hein? E aí, vai amanhã pegar o material? É amanhã, né? Eu vou. Ah, então tá bom. Legal. Vamos ver se a Isa vai estar na casa dela ou se a Isa não tá. Se ela ligar a câmera, ela tá. Vamos ver. Bom dia, professor. Bom Eu dia. acho que é a Maria com o É telefone a, da irmã dela. é a Maria com o nome da Isa. Né, Maria? Sou assim, senhor. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Olha lá, ele não abre a câmera, ele não fala, ele põe no chat só. Tudo bem, Fê? Como é que tá as coisas? Vai amanhã pegar seu material ou não? Bom dia, Ana. Bom dia, Pietra. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Oi, Gi, tudo bem? Poxa, cadê a Isabela, a Valéria? Ela sempre é uma das primeiras, né? Eu não sei, senhor. Ela sempre é uma das primeiras a entrar na sala. É. Bom dia, Isa. Bom dia, senhor. Tu tá dormindo ainda? Mais ou menos. Quem que acorda mais cedo, você ou a Mel? Eu acho que Sei, senhor. A gente eu acorda junto. acorda junto. Eu acho que é a Mel. A Mel já acorda mais ligada no 220 já. É verdade, eu que deixo despertar os negócios e ela nunca acorda acorda. mais animada, mas eu acordo antes. É. Vocês estão uma do lado da outra? É, senhor, porque tá Complicado aqui. Ah. Tá do lado da outra. Quando vocês quiserem entrar junto, não tem problema, tá? Fiquem em paz. Tá bom. Tá bom? Ó, tá faltando, cadê o nosso amigo Edmar, o Caio, quem mais? Ô, senhor, o Cavalinho chegou? É porque normalmente ele também entra, tipo, de primeiro. O Cavalinho foi o primeiro, literalmente, ele e o Mark hoje. É que ele tá Nossa, o quietinho. Cavalinho sem falar, o Cavalinho sem falar, o Cavalinho... Você entendeu, né, Cavalinho? Cadê Matheus? Ô, senhor, o Matheus soltou ontem também. Eu não sei o que aconteceu com ele, ele não deu notícia. Bom dia, JP. Eu acho que o Matheus ontem ele foi pro médico. Eu não sei se ele foi hoje de novo.
A foto do JP, ó, cara de bravo, né? É o Neymar, senhor. Ah, é o Neymar onde? É o Neymar, eu acho, quase certeza que é o Neymar. É JP. Nada a ver. Bom dia, Julinha, tudo bem? Cadê o Gustavo Rosada? Ah, é, não sei aonde que é Viu, Neymar. senhor? Igualzinho o Neymar, senhor. É verdade? Então eu tô enxergando mal. Ou faz tempo que eu não vejo Neymar. Eu acho que faz tempo que você não vê o Neymar, por causa que dos jogos que ele fez antes. Não tô perdendo muita Tá Não tô diferente. perdendo muita coisa, não. Ah, mas se fosse o Neymar, tava deitado o cavalinho. Não é verdade? Seu microfone tá desligado, ninguém escutou nada do que você falou. Ah, agora entendi. Ah, então tá bom. Vamos lá hoje, que a gente vai terminar a apostila. Vocês precisam entrar, responder a atividade avaliativa da última semana, né? Aí eu quero ver se ela, até sexta-feira, se todo mundo entrar, responder, aí eu já fecho a nota de vocês do terceiro bimestre, mas aí eu preciso, tá? Que todos vocês, por exemplo, entrem e respondam. Porque senão fica assim, entra um responde, entra outro responde, então assim, pelo menos para que todo mundo já entre e já responde, não tem problema, tá? E eu quero ver se até lá para sexta-feira eu tento lançar já as notas de vocês. Se a casa não lançar, é por causa que alguns alunos não responderam, tá? Então, assim que terminar, eu já coloco, tá bom? Mas vocês agora já sabem a nota de vocês, né? Porque quando vocês terminam a atividade, já sai. É só vocês somarem e dividirem por 4. Aluno que participa tem um pontinho, aluno que não participa não tem um pontinho, tá bom? Oi, Bruno, bom dia. Milena, bom dia, tudo bem, meu anjo? Milena, tudo bem? Tá me ouvindo? Então tá, vamos lá rapidinho, porque senão não vai dar tempo. Tenta me ajudar aí para ver onde nós paramos, tá bom? Ó, a degradação do meio ambiente, a vegetação atual. Estamos na página 48, certo? Mel? Ô, senhor, eu acho que a gente já fez essa. Isso, é isso que eu ia falar. Lembra que a gente vinha até a página 47. Aí eu adiantei um pouquinho com vocês. Fiz a página 48, a gente viu essas imagens. A página 49, que tinha uma pergunta, mais a questão aqui daquela imagem que dá continuidade. E a página 50, a gente já fez também essas atividades, correto? Sim, senhor. Correto? Isso, então a gente foi fazendo. Nós paramos literalmente quando a gente falou dessas áreas aqui. Eu não cheguei a comentar dos dois mapinhas, mas só para a gente entender. Então, estamos na página 50, tá? Durante mais de 500 anos, a ocupação de nosso país, né, como você pode perceber, desenvolveu-se a partir do litoral. Muito recentemente, na década de 1960, o interior passou a ser ocupado. Isso provocou impactos ambientais muito mais acentuados em áreas próximas da região litorânea, como a Mata Atlântica. Um dos hotspots inclui as zonas costeiras dos mangues e restinga. Esses hotspots são aqueles assim, hotspots, são aqueles que estão, vamos falar assim, literalmente, né, acabando, né, estão, né, em extinção, literalmente, né? A Caatinga e a Mata de Araucária. A expansão econômica para o interior, mais recente, porém com tecnologias mais desenvolvidas,
até está deteriorando novas áreas rapidamente. Então, o que está falando aqui? Essa expansão econômica, ou seja, questão de produção, a questão da agropecuária, né? Tudo isso é questão do plantio, né? E tanto a criação de gado, né? Usando tecnologias mais desenvolvidas, está modificando rapidamente essas áreas, né? Então, ela vai se adentrando ao interior, né, do continente, principalmente do país, e aí ela começa a modificar com mais intensidade. Não é à toa que nós temos algumas áreas com grande questão de queimadas, né? A questão aí, vamos falar de desmatamento e tudo mais. Observe com atenção os mapas e o conjunto de textos a seguir e conheça um pouco mais sobre a vegetação brasileira atual, os impactos ambientais a que está sujeita e os riscos que eles produzem. Agora identifique e correlacione as áreas reapresentadas com os textos. Então, nós temos aqui, número 1, o mesmo problema em diferentes graus. Mel, lê para nós aqui, por favor. Esse quadrinho verde, Isso, meu amor. todos os estados nordestinos já sofreram diferentes graus de desertificação. As regiões estão identificadas no mapa ao lado como áreas riscadas dentro do bioma Caatinga. Tá, então, nós estamos falando dentro do bioma Caatinga, principalmente áreas que foram desertificadas. O que quer dizer isso, desertificação? Fica tipo uma seca em uma área. Isso, é aquela área que ela passa a ser deserta, né? Ou seja, literalmente ela deixa de produzir. Então, houve um processo de desertificação, né? Ela deixou de ser uma área produtiva, né? E passou a ser uma área, vamos falar assim, literalmente desértica, né? Então, nós temos aqui, ó, áreas suscetíveis à desertificação. Então, áreas do semiáridas, subúmidas secas e o entorno, né? Então, são essas cores que estão aqui. O que significa esses tracinhos, né? Esses risquinhos? O azul de forma moderada, o vermelho de forma grave e o verde de muito grave. Então, essas áreas aqui é onde teve um processo muito maior de desertificação, né? E aí o vermelho está em contra, né, grave e a moderada seria esse azul, né? Então, isso é legal que a gente pense. No mapinha, por exemplo, 2, vamos tentar entender o que é esse mapinha 2, né? Limite dos estados da Amazônia Legal. Então, nós temos aqui, é esse o limite da Amazônia Legal. Muito bem. Limite do bioma Amazônia. Aonde que está esse laranja, né? Então, aqui a gente tem, ó. Depois, o desmatamento até 2010. Então, essas áreas onde estão em vermelho. Gente, nós estamos falando de 10 anos atrás. Será que hoje essa área aumentou ou não? Ô, senhor, parece que sim, porque agora que tá tendo muita queimada, tanto por causa do calor, quanto outro tipo de queimada, tipo no Pantanal, que estão tentando fazer, sei lá, eu acho que é cofrinho de dinheiro para poder ajudar o Pantanal, que eu acho que tá, como a Amazônia, a floresta fica em muitos lugares, parece que diminuiu bastante nesse ano, pelo menos. Isso, né? A região do Pantanal, nós estamos aqui, ó, em Mato Grosso do Sul, né? Mas a gente sabe que a cada ano a quantidade de área desmatada, né, do desmatamento da Amazônia é muito intensa. Então, provavelmente, se eu pegar, por exemplo, esse mapa atual, literalmente ele vai estar muito modificado, tá bom? Aí o verde é onde se encontra a floresta e o amarelo é não floresta. Então, são alguns pontos que não existe a floresta, tá bom? Aí nós temos o 3, né, que é o cerrado. É outro tipo de bioma também, né? Olha lá, até para que a gente entenda. Então, a vegetação nativa é onde está o verde e o amarelo é onde está acontecendo o desmatamento. Olha a região do Pantanal aqui, Mel, como você citou, tá? Então, é uma região muito grande. Se a gente parar para analisar, olha a área desmatada e olha onde está só a vegetação nativa. Então, a vegetação nativa ela está em pequena quantidade,
tá? Olha o estado de Goiás, a quantidade. São Paulo, literalmente, nós tínhamos uma área aqui de cerrado, mas ela foi totalmente o quê? Desmatada, né? O mapinha 4, vamos tentar analisar, né? Mata Atlântica, que é essa região mais litorânea, essa região onde nós estamos, né? Então, olha lá, domínio da Mata Atlântica, olha lá onde ela se encontra. E remanescentes, ou seja, onde sobrou, né? Onde se tem. Então, se a gente for ver, é em pequena quantidade, tá? Bem pouquinho em relação, vamos falar assim, ao que se tinha. E aí, agora nós temos o que para a gente analisar? Mel, você pode ler o quadro A? Pode? O Cavalinho Entendi. leu B, né? A Júlia pode ler um, Ju? Sim. Então tá bom, então vamos lá. Então, ó, a Mel leu A, o Cavalinho leu B, a Júlia leu C, e quem leu D? Pronto, eu posso ler se você quiser. Pode, então. Quem que é a Maria? É a Isabela, pronto. A Isabela, pode ser, então. Vamos lá. Entende-se pelo litoral brasileiro e, devido à ocupação intensa, colonização, produção agropecuária, formação de grandes centros urbanos, áreas industriais e grande concentração populacional, foi quase totalmente degradada, com grande perda de biodiversidade. Hoje, restam somente 7% da cobertura original. Impacto: grande intervenção antrópica, risco de extinção de várias espécies vegetais e animais e deslizamento de encostas. Tá, então vamos pensar um pouquinho, né? Nós estamos falando, estende-se pelo litoral brasileiro, né? Grande intervenção antrópica, ou seja, do homem, né? Da população. Riscos de extinção de várias espécies vegetais e animais. E o deslizamento de encostas. Essa letra A, ela pertence a qual mapinha? O A, o B, o C? Ó, esse é o A. Ele pertence ao 1, ao 2, ao 3 ou ao 4? Vamos pensar, tá? O B, vamos lá. Cavaline? Sor, minha internet tá meio ruim, mas eu vou tentar. Se tiver Tá travando meu áudio, avisa aí. Tudo bem. Área de ocupação antiga, onde o clima semiárido provoca alterações que são acentuadas por atividades agropecuárias com técnicas rudimentares queimadas, além da retirada de argila para indústrias de gesso e cerâmica. 80% da área está completamente alterada. Impactos: degeneração das matas nativas, degeneração dos solos agricultáveis e desertificação. Tá, então, a letra B, né? Essas informações, olha lá, área de ocupação antiga, onde o clima semiárido provoca alterações que são acentuadas nas atividades agropecuárias. Tudo isso são exemplos que a gente tem, né? A letra B refere-se ao número A, ao número 1, 2, 3 ou 4? Vamos pensar. Agora nós vamos para a letra C. Pode ler, sir? Pode. Tá. A partir dos anos 60, a região, sempre produtora de produtos vegetais, madeira, borracha, drogas, castanha, passa a ser ocupada por projetos de extração mineral, pecuária de corte e, posteriormente, com o cultivo de soja em larga escala. Impactos: desmatamento ilegal e predatório, queimadas, biopirataria. Muito bem. E a letra D? Vamos lá, quem é? Vamos, Isabela? Pronto. Área interior, onde restam apenas cerca de 50% da vegetação original, utilizada para a produção de carvão vegetal, substituída por pastagens para a pecuária e eucaliptos para a produção de celulose. Há ainda
grandes extensões de agricultura de soja e cana-de-açúcar, para a produção de etanol. Impactos: contaminação de mananciais com mercúrio, desgaste e erosão de solos e expansão de monoculturas. Aqui, principalmente, contaminação de mananciais com mercúrio, porque por causa da extração mineral, né? Desgaste e erosão dos solos, expansão de monoculturas, ou seja, expansão de um único produto, né? Então, vamos lá. A letra A, ela corresponde a qual número? 4? 4, vamos ver, ó. Grande intervenção antrópica. 4 fala um pouquinho do que, ó, dessa região que grande ocupação, né? Começou a colonização, então é o 4. Então, coloca aí A4. E a B? É o mapa 1, a B, não sei. Seria o mapa 1? Vamos ver? Olha lá, degeneração das matas nativas, área de ocupação antiga, ó, mapa 1. Certo? Desertificação, ó, então a gente já liga. Então a B é 1. E a C? Seria 2, senhor, a C. C seria 2, vamos ver, ó. A partir dos anos 60, a região sempre produtora de produtos vegetais, madeira, borracha, drogas, né? Olha lá, a 2. Nós não estamos falando da questão, vamos falar da extração da borracha e tudo mais nessa região, floresta, sim, então muito bem. E a D, qual que restou? A 3. A3, né? Então, quando você fala, né? O que é o 3? Ó, região do Cerrado. Muito bem. Olha a resposta aí. Dá uma conferida para ver se está certo. A4, B1, C2 e D3. Tá bom? Correto? Então tá. Agora nós vamos para a página 53. Agora observa o mapa completo do Brasil. Ixi, já passei a resposta. Com as áreas ameaçadas e os limites das paisagens vegetais. Você deverá completar, inserindo no local correto, o número e a letra correspondente às usadas nos mapas e nos textos anteriores. Então, a gente precisa olhar o mapinha. Na área verde, você colocou qual letra e número? Vamos lá. Ô, senhor, eu acho que é o número 2, é isso? Isso, número 2. E a letra? C. C, né? E aonde está o amarelo? Que letra que é? Número e letra. Número 1 e letra B. Número 1 e letra B. B. E o vermelho? Número 3 e letra D. 3 e D. E o verde claro? A e 4. 4A. Muito bem. Olha lá, Ju. Olha lá. 2C, 1B, 3D e 4A. Beleza. Ô, senhor, Oi. parece que no... Ai, meu Deus, saiu daqui. Peraí, deixa eu voltar. Aí, parece que no 1B parece que tá escrito 18 e no 3D parece que tá escrito 3D ou 30. 30, né? Eu também olhando assim, a gente até parece que dá para entender. Tá bom? Tipo, Agora vamos lá, ó. Analisando tudo que vimos até aqui, algumas perguntas são dignas de reflexão. Para que as pessoas vivam bem, elas devem esgotar os bens que a natureza lhes oferece? O que vocês acham? eu acho que Mel? não, senhor. Eu acho que todo mundo tem que ter um equilíbrio. Tanto devia ter um equilíbrio de pessoas e o tanto de bens. Consumo, né? Então tinha que ter a questão, porque assim, se a gente pegar, nós temos em torno de 7 bilhões de pessoas no mundo,
tá? Nós temos áreas totalmente habitadas, como nós temos áreas pouco habitadas ou quase que nenhuma. Então, a gente já começa a pensar por aí, certo? Agora, o que que acontece? Nós já vimos que às vezes a gente precisaria de quase 2 ou até 3 planetas para que a gente tivesse a vida, né, o modo de vida que nós queremos, né? É que a gente pensa o quê? A questão do consumo, né? A gente consome muito. Se eu pegar, por exemplo, o guarda-roupa da Júlia, eu vou ver a quantidade de produto que tem. Usa tudo? Não. É igual, por exemplo, uma amiga minha falou assim: ah, agora eu percebi que eu não precisava de muita coisa. Eu tendo uns 3, 4 pijamas já estaria bom nesse período. Por quê? A gente não está saindo de casa e tudo mais, então a gente vê o quê? O que que a gente está usando? A gente não está usando roupa para sair, a gente não está usando tênis, um monte de coisa. Então aí a gente acaba pensando tudo isso, né? Então olha lá, para que as pessoas vivam bem, elas devem esgotar os bens que a natureza lhes oferece? Não, se a gente for ver, não. Ou privilegiar a natureza é o mais importante para manter a vida. Então, é bem aquilo que a Mel disse, né? A gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa privilegiar a natureza, mas a gente também precisa viver com uma qualidade de vida boa. E como que a gente precisa? Mantendo o equilíbrio, né? Como resolver a equação desenvolvimento econômico versus conservação da natureza? Será que existe esse peso, né? Essa balança onde a gente consegue, né, dividir aí, né? Trabalhar de uma forma, de uma equação legal entre a questão econômica e a questão da conservação? Né? O que a gente precisa pensar é que, às vezes, assim, o empresário, o grande produtor e tudo mais, ele acaba consumindo muito, né? Por que que ele quer consumir muito? Porque ele quer ganhar bastante. Então, entra também a questão do quê? Da ganância, né? Ninguém pensa em, vamos falar assim, em preservar. A grande maioria pensa em quê? Em acabar com tudo rapidamente, né? Se eu posso, por que que eu vou deixar lá? Se eu posso ganhar 1.000, por que que eu vou ganhar só 500? Não é isso que muitas vezes a gente pensa? Isso é a questão da ganância. É o sistema capitalista ao qual a gente vive, né? É o poder, é o ter, é o comprar, né? Escreva no espaço abaixo a sua opinião sobre isso. Vamos lá, 2 minutinhos. Pronto? Gustavo? Gu, cadê você? Oi, senhor. Oi, bom dia, tudo bem, meu anjo? Que saudade. Sim, eu tava na aula, senhor, só que daí acaba a bateria do computador vindo pelo celular. Ei, Guzinho. Oi, Caio, bom dia, tudo bem? A cara de som da Maria. Quem gostaria de ler o que escreveu? Senhor, eu leio. Então pode ler, Mel. Acho que tudo em alto consumo é prejudicial. Não precisa se utilizar ou esgotar todos os bens da natureza. Aí a segunda pergunta eu coloquei aqui, parando de pensar no dinheiro, deixar de lado a ganância e pensar mais na natureza e evitar o consumo excessivo. Muito bem, Mel. Oh, olha que show. Mais alguém gostaria de ler? Posso falar? Pode. Eu coloquei que precisamos ter um equilíbrio entre o consumo de cada pessoa. Às vezes, a ganância e a quantidade de poder de cada pessoa leva ao consumo excessivo de bens materiais. Muito bem. Isso, gente, eu acho que é vamos falar, uma questão para a gente levar para a vida, né? É a mesma coisa. Na minha casa tem 500 litros de água apenas. Daria para todo mundo tomar banho, numa boa, tal. Beleza. O que que eu faço? Eu tomo banho demorado de 20 minutos. Quem vier depois que fique sem água. Não é muitas coisas de egoísmo, da gente pensar só na gente, né? Às vezes a gente até fala, né? Ah, na minha casa é o pai, a mãe e 3 filhos. Quem vai primeiro na panela pega tudo a comida que tem, ou seja, mistura as coisas. E os outros que vêm depois?
né? A mesma coisa em relação à natureza. Quem pode está usufruindo, mas está pensando nos outros? Não. Que mundo é esse que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Como que a gente vai pensar nisso aí, tá bom? Página 54, vamos lá, rapidinho. A proteção ao meio ambiente. Quem gostaria de estar lendo? Eu posso ler se você quiser, senhor. Tá, Júlia, Isabela, quem mais? Eu ia falar, mas tudo bem. Eu sei. A Maria. Tá, então a Maria vai começar aqui, depois ela pode ler uns 2 parágrafos, a Júlia lê um pouco, a Isa lê um pouco, tá? Quem quiser estar lendo, tá bom? Vamos lá, então. Pode começar, Mar. Começa, professor. Pode começar. Esse problema, que não é só do Brasil, mas global, cresceu em importância durante o século XX, quando as sociedades industrializadas perceberam que muitos dos recursos necessários para a produção já estavam escassos, devido à exploração excessiva e ao desperdício pelo consumo crescente. Um dos motivos que as levou a expandir a industrialização para países que ainda possuíam grandes reservas. Pode continuar? Ou você vai continuar? Pode continuar, Júlia. Na bagagem levaram, além de tecnologia avançada e investimentos, os problemas que afetam todo o planeta, altos níveis de poluição do ar, da água, do solo e do subsolo pelo lixo e por produtos químicos, agravou-se o problema de reservas de bens naturais. Especialistas do mundo todo começaram a estudar as consequências da exploração excessiva, como o aquecimento global, a escassez de água e os impactos do desmatamento sobre a biodiversidade, e resolveram tornar públicas as suas descobertas e apreensões em conferências sobre o meio ambiente. A dica? Pode. No começo, eles eram chamados de alarmistas, mas a partir da Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, os chefes de governo também se mobilizaram para discutir as questões postas. Dessa conferência nasceu a Agenda 21, com resoluções assinadas por vários países para conter a degradação do meio ambiente. Lê mais um? Pode ler. Houve outras conferências, Joanesburgo, Copenhague e outra vez Rio de Janeiro, e delas colhemos alguns frutos, como o maior rigor dos países com suas leis para a proteção ambiental. É o de novo, senhor? Vocês sabem, vamos ver. Pode ler, Maria. Pode ler, Maria. Sou eu, achei que era outra pessoa. Tá. Na Constituição do Brasil, um dos países com maiores reservas e áreas naturais, há um capítulo interno com as leis mais avançadas sobre o meio ambiente, tratando a gestão dos recursos de modo sustentável. Então vamos pensar um pouquinho. Nós estamos falando do quê? Da proteção ao meio ambiente. Né? A questão, por exemplo, de alguns que foram chamados de alarmistas, ativistas e tudo mais, que são aquelas pessoas que acabam, vamos dizer assim, né, defendendo o meio ambiente, né? Tanto na questão da preservação da natureza, em termos vegetal e animal. Tá? Existe, por exemplo, né, pessoas aí que foram consideradas como alarmistas, como os ativistas, né, a questão das brigas, porque, vamos falar assim, as pessoas usam aqueles casacos de pele, aquela coisa toda, e para isso os animais acabam morrendo, né, são caçados e tudo mais. Então, eles já falam a questão dessa parte, né, muitos acabam fazendo protestos imensos e tudo mais.
Tudo isso em relação aqui, né, à natureza, não esquecendo o aquecimento global, a escassez da água, os impactos do desmatamento sobre a biodiversidade, porque a gente acaba perdendo, vamos falar assim, muitas espécies, tanto os vegetais como animais. Então, são exemplos que a gente tem. E a partir daí, começaram a ter várias reuniões, chamadas de conferências, relacionadas ao meio ambiente. E aí, no Brasil, já teve algumas delas, né? E uma delas foi tirada, que é chamado de Agenda 21, né? Porque são resoluções, né? São principalmente, vamos falar assim, algo que se tem que deve ser respeitado, né? A questão da poluição e tudo mais. E aí fala tratando dos recursos de modo sustentável. Então, nessas leis acabam nos mostrando que, né, que a gente tem como sobreviver ou como viver de forma sustentável. Isso são exemplos que a gente tem. Então, no final dos anos 80, né, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, ligada ao Poder Executivo Federal, e foram organizados núcleos municipais e estaduais de discussão das questões ambientais. Na década de 1990, foram criados o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é o IBAMA, que tem como a competência de controlar e fiscalizar as questões ambientais, né? Então, eles já começam a fiscalizar. Aqui na nossa região, nós temos uma comissão que chama APA, né? Que eles fazem parte da APA, que é a Área de Proteção Ambiental, que inclui toda essa região aqui de Jundiaí, Itupeva, Cabreúva, que seria essa área onde também está a Serra do Japi. Conheça no quadro abaixo as principais leis brasileiras de proteção ambiental, né? Então, nós temos aí várias, né? Então, pode começar, cada um lê uma, vamos lá. Vocês se organizam aí, destrava o microfone e pode ler. Posso ler, senhor? Pode. Tá. 1965. Código Florestal Brasileiro estabeleceu que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação são bens de interesse comum a todos os brasileiros. 1981. Política Nacional do Meio Ambiente. Tornou-se obrigatório o licenciamento ambiental para atividades... O negócio ficou azul e ficou escrito bloqueado, daí desligou tudo. Você tem que continuar tentando. ou empreendimentos que possam degradar o meio ambiente. RMA. Aumento da fiscalização. Senhor, eu leio em 1999, Leis e Crimes Ambientais. Instituiu punições administrativas e penais para pessoas e empresas que degradam a natureza. Ai, Posso ler, senhor? posso ler? Pode ler. Vai Isabela, depois Júlia, depois Maria, vamos lá. Eu posso ler, se você quiser. Vai, Isa. 2000. Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Definiu critérios e normas para a criação e funcionamento de universidades de conservação. UCS. Em 2001, Maria. Medida provisória número 2186, em 2001, deliberou sobre o acesso ao patrimônio genético e proteção genética e ambiental. 2005, Júlia. Lei da Biossegurança estabeleceu sistemas de fiscalização sobre as atividades que envolvem organismos modificados geneticamente. 2006, Cavalinho. 2006. Leis da Gestão de Florestas Públicas normatizou o sistema de gestão florestal em áreas públicas e criou o órgão regulador Serviço Florestal Brasileiro. 2009, Mel. Medida provisória número 458/2009 dispõe sobre novas
novas normas para regularização de terras públicas na Amazônia. Muito bem. Agora nós vamos falar em 2011, o que aconteceu? Um novo Código Florestal, né? Então, como que está a lei atual, uma proposta e um ponto de discórdia. Isso lá em 2009, 2011, sobre o novo Código Florestal. Isso já teve alteração, já está mudando novamente e tudo mais. Então, a lei atual como que era, a proposta e aonde eles discordavam, né? Então, por exemplo, áreas de preservação permanente, APP, né? Isso aqui você precisa preservar para o resto da vida, não é à toa que fala que é permanente. Sabe aquela história? É áreas próximas de rios que não pode ser desmatado, dependendo, vamos falar, aqui a Serra do Japim é uma área de preservação permanente, você não pode mexer e tudo mais. São alguns exemplos que se tem, tá? Então, assim, Mel, lê para nós aqui, tá? Área de preservação permanente, APP, a lei atual. Lei protege no mínimo 30 metros de extensão a partir das margens dos rios, áreas de encosta e topos de morros e várzeas. Quem desmatou tem de recompor. E a proteção? E a proposta? Proteção mínima cai para 15 metros nas margens dos rios. Proposta inicial do relator reduzia a proteção para 7,5 metros. Estados poderão decidir sobre o plantio em encostas e topos de morros. Várzeas deixam de ser APPs. Então, aquelas áreas, vamos falar assim, onde são alagadas, que é chamado de várzea, elas deixam de ser APP. E diminuiria de 30 metros as margens do rio para 15, ou até mesmo 7,5. Olha que situação. Então, você reduziria pela metade a área de preservação permanente, tá? Qual que é o ponto de discórdia, Mel? Proteção inferior a 30 metros nas margens dos rios seria ineficaz para prevenir erosão. Ruralistas argumentam que a APP reduz a área útil para plantio nas propriedades. Então, olha a briga. Quem tem aqueles que querem, vamos falar assim, reduzir e os outros que querem manter. Muito bem. Sobre reserva legal, vamos lá. Júlia, lei atual. Beleza. Reserva legal. Produtores são obrigados a manter a vegetação nativa pelo menos 20% das propriedades. Na floresta amazônica, a taxa é de 80%. A recomposição deve ser feita com espécies nativas. Isso, não adianta a gente querer plantar outras coisas, né? Proposta, qual que é, Júlia? Propriedades com até 4 módulos rurais não precisam ter reserva. As propriedades que excederem 4 módulos e áreas de cerrado na Amazônia podem ter a proteção reduzida para 20% da propriedade. E o ponto de discórdia? Produtores rurais dizem que fatia, é isso mesmo? Isso, a fatia, aquele pedaço, né? Tá. A ser preservada é grande, fazendo com que percam competitividade. Para o NGS, biomas importantes precisam de áreas maiores de preservação, pois a floresta regula o clima e produz água. Não podemos esquecer que aqui próximo de nós temos uma ONG chamada de Mata Ciliar, tá bom? Regularização ambiental. Quem gostaria de ler? Eu posso ler se você quiser, só que eu posso fazer uma pergunta antes? Pode, meu amor. Então, essas leis e essas propostas são feitas pelos próprios proprietários de pessoas com lugares cheios de floresta, ou Não. tipo pessoas mais importantes que fazem parte do governo? Fazem parte do governo.
né? Literalmente foi criado o IBAMA, que são algumas pessoas que servem para fiscalização, e aí, juntamente com uma comissão, eles fazem as leis. O que acontece? Mas quem aprova essas leis são os deputados, os senadores, e depois é sancionada pelo presidente, né? Então, a gente também tem coisas que não adianta. É igual, por exemplo, tanto Jundiaí como Itupeva, nós temos algumas áreas que são consideradas áreas rurais, que elas estão se tornando áreas urbanas. Por quê? Para a questão, vamos falar assim, de loteamentos, para fazer casas, bairros e tudo mais. Então, isso não depende, por exemplo, só da pessoa, né? Depende, por exemplo, da prefeitura, depende do governo federal e tudo mais. Então, são exemplos que a gente tem, tá? Então, às vezes, você precisa até, você é dono de uma fazenda, você quer transformar aquela fazenda, por exemplo, numa área, por exemplo, urbana, ou seja, quer começar a lotear, fazer casas e tudo mais. Você depende da autorização, por exemplo, do prefeito daquela região, tá? Não podemos esquecer disso, tá? Então, infelizmente, não depende da gente, né? Eu tenho a fazenda só. Não, tá? Tem muitas vezes que a área, por exemplo, quem vota são eles. Não é à toa que eu tenho uma fazenda e eu quero abrir um poço artesiano, eu não posso. Eu tenho que pedir autorização à prefeitura, tá? Porque ele é o órgão responsável por esse controle, tá? São exemplos que a gente tem. Ô, senhor, você quer que eu leia? Pode ler, Mel. Tá, então. Quem não registrou uma... Ah, tá. Pode ler. Ah, tá. Quem não registrou uma reserva legal e desmatou áreas de preservação permanente está sujeito a multas e embargo da produção. Tá, o que quer dizer isso? O que é embargo, né? A proibição, né? Então, além de você ter que pagar multa, você não pode mais produzir. É a mesma coisa, você está levantando uma casa, né? A sua obra foi embargada, quer dizer o quê? Você tem que parar com aquela obra, você não pode dar continuidade, tá? A proposta. Estados terão 5 anos para definir a regularização e poderão desobrigar o desmatador a recompor área abatida até julho de 2008. Recuperação de reserva pode ter espécies exóticas. O que eles querem dizer aqui? Ele pode desobrigar, né, o desmatador a recompor a área. Então, o que acontece? Vai depender do estado, né? Então, ele pode deixar ou não. Ah, você já desmatou, então você não precisa fazer nada. Já desmatou mesmo e pronto, tá? Ponto de discórdia. Para ONGs ambientalistas e o Ministério Público Federal, anistia a quem desmatou é prêmio para quem agiu fora da lei. Para ruralistas, o curso de recompor áreas desmatadas é proibitivo. Isso. O que eles querem dizer aqui, né? Então, a pessoa já desmatou, então eu vou lá e vou, tipo assim, desobrigar aquela pessoa que desmatou. Então, isso aí, literalmente, é um prêmio para aqueles que fizeram as coisas erradas, né? É verdade que as leis existem, porém, como a fiscalização é pequena, há grandes interesses econômicos envolvidos. Muitas vezes elas são burladas, né? Parece que a estratégia que tem sido mais eficaz no combate à degradação ambiental são as unidades de conservação, cujo objetivo é proteger a biodiversidade por meio da mudança dos recursos genéticos, hídricos e vegetais e promover a restauração de ecossistemas degradados. Elas têm planos de manejo para cada unidade, como áreas reservadas, criação de mudas e restrição de áreas de turismo. Apesar disso, a situação delas é diversificada. Algumas nunca saíram do papel, outras estão invadidas e outras tiveram reduzida a sua superfície. Algumas dessas áreas se tornaram parques nacionais, com plano de gestão e de manejo próprio. Observe a distribuição dessas unidades do território brasileiro. Então, aqui são os parques nacionais que se tornaram de áreas de conservação. Então, você não pode mexer, por exemplo, igual a Serra do Japi, né? É uma unidade de conservação. Então, ali é um parque, por exemplo, né, nacional. Então, você não pode mexer. Estou dando exemplos, tá? Então, nós temos aqui os parques, né? Sistema Nacional de Unidade de Conservação, federal, estadual e municipal. Então, nós temos os federais, olha onde eles estão, né?
Depois os estaduais, onde eles estão, né? Olha, o estado de São Paulo tem bastante municipais e bastantes estaduais, né? Com uma quantidade menor, se a gente parar para analisar de áreas, tamanhos, tá? Reservas nacionais. O que são reservas, né? São aquelas áreas, por exemplo, que estão em reserva, que não pode ser mexida, né? Então, nós temos os parques, as reservas biológicas, reservas ecológicas, reservas florestais, extrativistas e estações ecológicas, né? Não sei, quando a gente vai para a praia, né, descendo ali para a praia, a gente vê, vamos falar assim, uma estação ecológica, até tem a placa enorme e tal, que é uma estação de reservas ecológicas, florestais e tudo mais, é uma área de conservação, é essa área aqui que às vezes a gente consegue visualizar, tá bom? Professor, Pode falar. todas essas leis e essas coisas que ajudam as florestas são no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Porém, é aquilo que a gente até viu, uma parte cabe ao município, uma parte cabe ao estado, uma parte cabe ao governo federal, né? Mas, infelizmente, o Mel, é aquilo que eu sempre falo, né? Existem algumas formas de que as leis acabam sendo burladas, né? Por que burladas, se a gente parar para analisar, né? Porque questão ambiental não traz dinheiro para ninguém. O que traz dinheiro são questões econômicas, ou seja, plantio, né? A retirada de madeira, a questão de espécies vegetais e animais que são retiradas daquele lugar. Então, tudo isso que traz dinheiro, por exemplo, para a população, né? Entre aspas, que eu digo população, de uma forma do quê? Os grandes proprietários e tudo mais, até mesmo para o governo. Então, não é vantagem para eles, às vezes, assegurarem essas áreas. Então, por isso que, às vezes, as leis são burladas e pouco fiscalizadas, né? Aí a gente tem uma atividade que depois vocês vão estar fazendo, né? Que é os materiais necessários, que é o papel vegetal, lápis de cor e cola, né? Pinte no mapa ao lado os limites das paisagens vegetais brasileiras. Então, nós temos um mapinha lá atrás sobre as paisagens vegetais. Depois, né, com o seu lápis de cor, elabore uma legenda. Então, seria mais para você contornar. Desenhe na folha de papel vegetal o contorno do mapa reservas nacionais, né? Olha aqui, né? Então, como que você vai colocar aí o contorno, né, das reservas nacionais? Marcando sua localização. Então, onde estão os parques, onde estão, por exemplo, literalmente isso aí, tá? E depois sobrepõe o mapa do papel vegetal ao mapa pintado, né? Identifica os parques que aparecem em seu estado. Então, literalmente, o que eu gostaria que vocês... Aqui, literalmente, no estado de São Paulo, é mais um comentário que é para vocês fazerem lá embaixo, né? A gente tem essas áreas aqui, que eles são o quê, né? Literalmente são áreas pequenas, né? Ó, área das florestas, aqui nós temos algumas, e aqui nós temos esses pontinhos também, né? Vermelho, que são as estações ecológicas. Aqui na divisa com o Rio de Janeiro, nós temos alguns parques, né? Então, seria literalmente para vocês comentarem o que existe aqui, tá? Então, aí vocês escrevam aqui, dentro do estado de São Paulo, o que é encontrado, tá? Então, seria literalmente uma atividade simples para vocês fazerem. Não precisa usar o lápis de cor, não precisa... o lápis de cor, desculpa, não precisa usar o papel vegetal. Use literalmente aqui só para vocês demarcarem os pontos e falarem o que tem dentro do estado de São Paulo, tá bom? Eu dei até exemplo de quando a gente vai para a praia, a gente encontra, por exemplo, algumas áreas desse tipo, né? Tem lá um parque ecológico tal, que a gente vê o nome certinho, tá bom? E aí nós temos a tarefa 24, que eu já tinha comentado com vocês. Sim ou não? Professor, acho que sim, porque eu já fiz. Isso, que é o projeto ambiental, que era para você fazer um desenho da sua rua, colocar algumas coisas e tudo mais, tá? Alguém gostaria de comentar rapidinho, que a gente tem 1 minutinho para a gente começar a fazer a revisão? Professor, Oi. eu tava fazendo e aí eu fui fazer uma pergunta para minha mãe, porque eu tava com dúvida, e aí ela me ajudou no resto. Aí ela me falou que o bairro aqui, a minha rua, o bairro aqui, tudo é planejado.
Mas, tipo, nas partes que não tem, tipo assim, os terrenos vazios, eles, às vezes, acontece muita queimada. Então, acho que isso seria um problema, né? Isso. Mais alguém? Professor, eu falei mais ou menos sobre a falta de lugares para jogar o lixo, porque normalmente eu tenho alguns lixos no chão, mas eu não tenho certeza Isso. se isso seria um Aonde problema. você mora, Mel? Eu moro aqui em Chácara Primavera, mas eu coloquei, como aqui, tipo, não tem muito problema, eu acho que... não tem muito problema, tá? Tem lata de lixo, eu coloquei sobre a rua que tá fora, no relaxável. Ah, tá. Muito bem. Tá, então são alguns exemplos que a gente acaba analisando, né? Não só a questão, vamos falar assim, às vezes do próprio bairro, às vezes do próprio condomínio, mas você acaba vendo isso em volta, né? Serra do Japi passando por queimadas, né? Áreas sendo, vamos falar assim, ocupadas e tudo mais. São exemplos que a gente tem, tá? Então, qualquer coisa, vocês terminem essa atividade. Se vocês quiserem me mandar pela Agenda Edu, vocês podem. Se não, na quarta-feira que vem, vocês podem estar me mostrando, tá bom? Vamos lá fazer a revisão, senão não vai dar tempo, tá? Nossa, tenho. Então, nós temos aí, né, o Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil, como o assoreamento, né, desmatamento e queimadas. Um dos principais problemas ambientais que acontecem no Brasil são decorrentes de acúmulos de sedimentos nos ambientes aquáticos, desencadeando a obstrução dos fluxos de água e destruição desses habitats. Esse problema é conhecido como assoreamento, ou seja, que o rio ele acaba, se ele tem 10 metros de profundidade, ele passa a ter 5, né? Então isso é chamado de assoreamento. E muitos rios acabam deixando de existir também, né? Entre os impactos ambientais causados nos ecossistemas pelo homem, podemos citar a destruição da biodiversidade, a erosão e empobrecimento dos solos, enchente e assoreamento dos rios, desertificação e proliferação de pragas e doenças. As queimadas são um problema ambiental grave enfrentado em nosso país, como que ela vai provocar, né? Morte dos micro-organismos que vivem no solo, aumento da poluição atmosférica, diminuição dos nutrientes do solo e o aumento dos riscos de erosão, né? Que acaba tendo esse problema. Aqui não indica uma consequência das queimadas, é a redução do aquecimento global. Isso não indica uma consequência das queimadas, porque o aquecimento global não é só a questão da redução, mas literalmente, porque olha lá, aqui não indica uma consequência. Então, se a gente parar para analisar, o aquecimento global é um fruto também, tá? Os animais da Amazônia estão sofrendo com o desmatamento e com as queimadas provocadas pela ação humana. A derrubada das árvores pode fazer com que a fina camada da matéria orgânica em decomposição, os humus, seja lavada pelas águas das constantes chuvas que caem na região. O contido no texto justifica-se uma vez que torna o solo da Amazônia fértil. É a decomposição da matéria orgânica proveniente da própria floresta, feita por muitos decompositores existentes no solo. Então, isso acaba sendo o quê? Um problema muito sério. Se a gente tem esse problema da derrubada, então, automaticamente, essa matéria orgânica ela vai deixando de existir em grande quantidade. Tudo bem? Já deram print na tela? Júlia, manda mensagem para a Isa. O que será que aconteceu? O Matheus, o Edmar? Eita, senhor, eu não tenho contato deles. O do Matheus eu Não. tenho, mas da Isabela não. Ah, vocês não O têm Matheus eu grupo? falo de boa. Vocês têm grupo da sala? Temos. Então, É que ela tirou o WhatsApp. A Isa teve que sair, ela me avisou, tá bom? Mas aí qualquer coisa que vocês puderem mandar para ela, não tem problema, tá? Tudo Tá. bem? Deram print? Pessoal, Sim. beijos. Quem vai amanhã buscar o material? Eu não vou conseguir, senhor. Acho que eu vou, senhor. Por quê, Ju? Oi, Caio. Tudo bem, filho? Tudo. Porque a minha avó, eu vou estar na casa da minha avó, eu vou hoje à tarde para casa da minha avó. E meu pai vai estar cheio de trabalho, então ele vai, provavelmente, como ele vai estar perto de Itupeva,
aí ele vai Passar e pegar. lá na escola e pegar. E por causa também que, como é o meu irmão, aí ele já vai pegar dos dois, entendeu? Ah, então tá bom. Pessoal, beijos para vocês. Até quarta-feira. Não esqueça de entrar lá e responder as atividades, tá bom? Beijão. Tchau, Tchau, pessoal. professor. Tchau, Maria. Tchau, tchau.